com objetivo, que tem como objetivo a escuta no ensejo da prevenção ao suicídio. Então, é um projeto que surgiu para levar esse lugar da escuta nas ruas, nas praças da cidade. Nós vivemos bastante essa experiência, estivemos em várias praças. Então, é um projeto que ele é vinculado à Federação Espírita Pernambucana e é também abraçado pela Federação Espírita Brasileira, que nos possibilitou um programa todas as quartas-feiras pela FEB TV. Nós temos um programa às 18h30, Brasil, do Projeto Escutatória pela FEB TV. Vocês podem acompanhar. Nós trabalhamos os temas da doutrina espírita, mas sempre nesta perspectiva da dimensão mais emocional, mais afetiva, porque o objetivo do projeto Escutatória é a prevenção ao suicídio. Então nós trabalhamos nas ruas, é um trabalho mambembe. Nós levamos nossas cadeiras e nos colocamos nesse lugar de permitir que o outro sente na cadeira vazia na frente. Cada escutador leva 2 cadeiras e formamos um círculo, e aí as pessoas vão passando, achando estranho, quem são esses malucos aqui, mas tem uma plaquinha avisando que estamos aqui para escutar você. É uma experiência muito interessante para nós que estamos ali participando e para as pessoas também, porque a gente nota, nos bairros onde a população é mais carente, as pessoas fazem fila para sentar, para ser escutadas, sem nenhuma vergonha. Mas nos locais mais abastados, de maior renda, não é? As pessoas ficam rodando, vão, voltam, até que finalmente elas sentam. E aí a gente vive uma experiência muito linda, que é de acolher o outro dentro da dimensão da escuta. O projeto Escutatória não é um projeto de aconselhamento. Você só vai escutar horizontalmente. Você não quer dizer, você não vai escutar verticalmente, como quem sabe, como quem tem uma orientação. A Dilma está aí com o microfone dela aberto. Poxa, eu não botei, mas ficou fixo. Poxa. Gostei do oxente, Dilma. Oh, meu Deus, espera agora. Então, o que é que acontece? É Foucault. Preparada para... Então, o que é que acontece? Quando a pessoa está ali na condição de ser escutada, o escutador se coloca como o voluntário escutador, como uma alma humana diante de outra alma humana. Não é atendimento fraterno é na casa espírita. Não é atendimento clínico psicológico, aí se dá no consultório, nas clínicas de psicologia. É um lugar de escuta. Você simplesmente vai ter a oportunidade de se esvaziar e de ser acolhido. No final da escuta, nós perguntamos à pessoa que está sendo escutada se ela gostaria que fizéssemos uma oração juntas. E aí nós oramos também. Quando a gente nota que a pessoa está precisando de um atendimento maior, um direcionamento, a gente entrega um folheto onde estão os números locais de atendimento na rede de assistência, onde ela pode buscar ajuda psicológica. Então, isso é o projeto escutatório. Mas com a pandemia, a gente precisou recolher as cadeiras. Não é? Então, nos associamos, os escutadores, são mais de 60 treinados. Então, nos associamos ao SOS Preces e o que é que acontece? Os escutadores estamos trabalhando, recebemos 2 canais de escuta no SOS Preces, e aí estamos fazendo as escutas por telefone, por enquanto, mas em agosto, progredindo a vacinação aqui no Brasil, que vocês sabem está a passos de tartaruguinha.
Não é tartaruga grande, não, é pequenininha. Então, infelizmente, devido às circunstâncias, não é? Então, assim que melhorar mais, a gente volta para a rua, a gente está louco para ir para a rua. Isso é o projeto escutatório. Seu microfone está mutado. Muito obrigada, Djenane. Foi uma excelente explanação, um detalhado esclarecimento, porque as pessoas, né, não sabem distinguir ainda o que é o projeto escutatória, como é que funciona. E nós te agradecemos muito. Que projeto maravilhoso. Eu conheço um pouquinho de perto o SOS Preces, a gente atende aqui, eu e a Lúcia, a Magda, mas essa experiência, né, de levar, né, a escuta na rua, essa foi excelente, não tive ainda essa oportunidade. Então, meus queridos, nós queremos, né, como a Djenane já falou, ela vai nos oferecer essa explanação hoje sobre o livro Constelação Familiar, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Antes da gente começar, eu vou pedir então a Lúcia, que já se dispôs, para fazer uma prece, para que a gente possa se sintonizar e passar novamente a palavra para a Djenane. Tá bom. E é com muita alegria, Senhor, que nós estamos aqui, acolhidos e amparados nesta energia de amor, juntos, porém distantes nas linhas virtuais ainda, para agradecer a oportunidade que tu nos oferece neste momento, de estarmos juntos, vibrando amor, vibrando fraternidade, para acolhermos os ensinamentos que a nossa irmã Djenane vai nos passar neste momento, a respeito deste livro tão belo, com ensinamentos tão profundos. Rogamos à espiritualidade, a todos os trabalhadores, amparadores da Casa de Francisco, que amparem, que inspirem nossa irmã, e que nós que aqui nos encontramos possamos também abrirmos as janelas dos nossos corações para acolher e para pôr em prática no seio da nossa família, da nossa vida diária, tudo aquilo que aprendemos. Agradecemos-te, Jesus, nosso Mestre, por tudo que nos dás, pela alegria que nos proporciona nesse momento. E rogamos que continue conosco no decorrer desta noite, mas também no levantar de cada dia. Que assim seja. Então, Djenane, a palavra é sua. Muitas vezes, obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Está vendo o meu Francisquinho aqui? Vamos lá. Este livro, Constelação Familiar, é um livro que integra a série psicológica da benfeitora Joana de Ângeles. A série está toda aqui, ó. Só que essa edição aqui é uma edição de comemorativa. Constelação familiar, porque a benfeitora usa essa expressão. Joana de Ângeles vai usar o termo constelação, e aí talvez alguns de vocês falem alemão. Na língua alemã, a constelação quer dizer mais ou menos posição, não é? O lugar, a posição de cada um. Então, quando a gente reflete sobre a própria etimologia da palavra constelação, a gente já está neste lugar em que pensamos a posição que cada pessoa ocupa na família.
a constelação familiar, o lugar de cada um, não é? Esse lugar na família, ao longo do tempo e nas relações, ele se modifica. Nós ocupamos várias posições na constelação familiar, conforme o nosso vínculo com as pessoas que integram a família. E cada pessoa que nos pertence, ou seja, dentro do vínculo familiar, que integra a constelação, cada pessoa, eu tenho uma forma de me relacionar com ela especial, conforme a minha posição. A benfeitora, ela já nos leva a pensar um pouco sobre isso, sobre como é importante nós atentarmos aos nossos deveres, ao que demanda a posição em que estamos. Então, nós sabemos que a família, ela não se forma ao acaso. Nós espíritas estudamos e compreendemos que uma família, ela se forma a partir de todo um planejamento espiritual. Existe toda uma programação para que aquele grupo, aquelas pessoas, se reencontrem no âmbito, neste locus privilegiado que é a família. Então, a gente já traz um conceito importante que a benfeitora trabalha no livro, Constelação Familiar, que é: a família é um locus privilegiado de construção de afeto, de cuidado. Por que é esse lugar privilegiado? Porque é na família que os nossos espíritos, nós vamos ter oportunidade de reencontrar aqueles corações que, de alguma forma, nós não fomos muito cuidadosos nessa dimensão do cuidado e do afeto. Nós vamos ter a oportunidade de realinhar os nossos corações. Daí porque a família, ela não é exatamente aquilo que a gente idealiza, ela é o que a gente necessita. Joana vem explicar bem detalhadamente nesta obra que a família é uma oficina. E aí ela vai dizer, logo no primeiro capítulo, ela vai dizer o seguinte: a família é permanente oficina onde caldeiam os sentimentos e as emoções, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos futuros. Quando ela diz que é na família onde se caldeiam as emoções, a gente lembra de uma forja. Na forja, na alta temperatura, materiais diversos vão ser caldeados, vão se fundir. Faz sentido? Vão se fundir. Então, ela usa essa imagem muito forte. Vão se caldear as emoções. Então, por exemplo, você recebe aquele bebezinho lindo, fofinho. A sua cara, com o seu chassis, você olha assim, meu Deus, a menina é minha cara. Hoje eu estava vendo a foto da minha sobrinha mais nova, é aniversário dela hoje, Maria Letícia, e eu estava vendo uma foto dela comigo, é o mesmo chassi, que é o chassi da família, né? Que é assim, chassis que eu estou falando é a mesmo jeito, a menina tem o mesmo sorriso, a mesma sobrancelha, né? E aí você olha para aquele bebezinho e faz, nossa, igual a mim. E aí você sente aquele amor, aquele impulso de amar, e vem bem frágilzinho, precisando de cuidado. Aí, de repente, vem uma coisa assim, uma aversão. Aí você, nossa, por que eu estou sentindo isso? É meu filhinho, é meu bebê. Aí conflitam as emoções. Entende o que Joana está querendo dizer? Onde se caldeiam as emoções, onde se misturam essas emoções.
Porque ali nos teus braços está aquele velho desafeto que o amor de Deus reuniu nos laços de família. Para que você aprenda a transformar o nó em laço. Aí você sente uma coisinha assim, passa um pensamento, nossa. E aí você recrimina o pensamento na mesma hora. Mas é meu menininho, é minha menininha. Não é isso? E aquele ser, que é seu menininho, sua menininha, quando cresce, quando fica adolescente, começa a rosnar para você. A psicologia diz que é importante isso, porque a criança ela precisa... Nós, pais e mães, nós precisamos trabalhar pela individuação dos nossos filhos. Ou seja, a gente não pode criar os filhos fusionados à nossa personalidade. Isso pode provocar transtornos graves psiquiátricos. Você precisa ir liberando, cuidando e liberando. Você está ali, cuidando. Você é a figura de cuidado, a figura de apego, segura. Mas você, no apego seguro, está também a arte de liberar o filho, para que ele faça a individuação dele. Nesse processo de individuação, que é natural, que na adolescência fica mais exacerbado, quando o seu filho ele vai buscar estar mais com os amigos, com os grupos, e você vai aplicar o que aqui no Brasil a gente chama no ECA de liberdade assistida. Você vai liberar e vai vigiar, porque adolescente protegido é adolescente vigiado, não libera totalmente, não. Preste atenção. E aí ele vai se individualizando. Nessa fase, os conflitos ficam muito grandes, porque também chega tudo chega. Até os 7 anos, é a nova personalidade, a personalidade nova, o seu filho, com um novo nome, numa nova cidade, um novo país, é uma nova personalidade. Mas essa personalidade é um espírito velho, mais velho que Matusalém, e que já vem caminhando desde outras experiências transatas. Só que, ao reencarnar, está lá no livro Missionários da Luz, ocorre um processo de esquecimento, está no livro dos Espíritos também. E esse esquecimento é necessário para o equilíbrio da própria psique. E aí, ao reencarnar, é uma nova personalidade. Até os 7 anos, é a nova personalidade. Esse período é precioso, é a idade de ouro. Para que nessa nova chapa cerebral, você consiga imprimir, olha a teoria do imprint, da psicologia, imprimir ali conceitos, valores e, principalmente, amor, muito amor. Muito cuidado. A partir dos 7 anos, as personas anteriores, as personalidades anteriores, elas começam como que a se acoplar, elas começam a chegar. Estou falando dentro da dimensão da psicologia espírita, que é essa que Joana usa, que é a psicologia do espírito. E aí, o que acontece? Esse processo vai indo, e na adolescência, que é essa fase da adolescência, que é diferente da puberdade. A puberdade é o processo biológico e a adolescência é o processo psicológico. Na perspectiva espiritual, tudo está chegando. Aí chegam as inseguranças, chegam os conflitos, chegam situações tão difíceis que você fica, meu Deus, esse menino foi tão amado, foi tão cuidado. Que comportamento é esse? De onde está vindo isso? Vem dele mesmo. Vem das dificuldades. Teu menino e tua menina é um espírito que vem com necessidades de iluminação, lutas próprias, sabe? Lutas muito particulares. E lutas e dificuldades que você precisa estar com ele. Tem coisa que é você e ele, tem coisa que é só ele.
Então, por exemplo, o meu filho caçula, eu tenho um filho de 29 anos e um filho de 26. Esse de 26, ele é médico, está se formando agora em medicina. Aos 14 anos, a mediunidade explodiu. Só que explode num processo obsessivo, né? Nunca explode assim, de forma suave, com espíritos iluminados. Mas desde que ele tem 4 anos que se faz desobsessão nesse menino. Porque ele veio com necessidades muito importantes. Ele teve muito poder em épocas remotas e havia ainda algumas personalidades que não perdoavam. E a medicina é uma forma de reparar. Ele tem uma atração pela comunidade, pelos pobres, dessa medicina mais próxima. É o espírito dele querendo resgatar. Isso é meu? Esse trabalho é meu? Não. É do espírito dele. Eu sou mãe. Eu banhei de amor, de cuidado, de orientação e possibilitei a oportunidade de estudar. Agora é contigo. As escolhas, o caminho é com ele. E o espírito dele busca. Então, acho que é a minha mamãe está entrando aí. Ó. Então, Joana, ela fala dessa necessidade que nós temos de prestar atenção a essas emoções que emergem nas relações familiares. Quem são aquelas pessoas com quem a gente se preocupa mais? Não tem um que a gente se preocupa mais, que a gente se sente assim comprometido com aquela criatura? Quem são aquelas pessoas com quem a gente tem mais dificuldade de relação? Onde a família te demanda perdão, te demanda vigilância, amor, cuidado. Não é? Então, assim, é importante que a gente observe, como Joana diz, a família como esse lugar privilegiado, essa oficina onde vão se caldear as emoções, dando-se a essas emoções uma direção correta e uma orientação segura para os empreendimentos futuros. Aí você pode perguntar, Nani, então quer dizer que toda a família é isso? É sempre esse reencontro onde desafetos, onde é essa oficina? A gente só encontra gente assim, com quem a gente tem dificuldade de relação? Não. Não. Há famílias que são verdadeiros reencontros. E aí a gente precisa trabalhar 2 conceitos. A família espiritual e a família parental biológica. A família espiritual, a ela pertencem a constelação familiar espiritual. Ela é muito maior do que a constelação familiar biológica. A constelação familiar espiritual, a ela pertencem aqueles espíritos com os quais nós já construímos laços profundos de amor, nessas relações entabuladas nas reencarnações anteriores. Então, geralmente esses seres, eles vêm como nossos espíritos protetores, eles ficam tutelando nossas reencarnações. Eles amam a gente muito, mas eles podem estar com tarefas outras, podem não estar reencarnados, estar em outras experiências. Eles podem, esses integrantes da nossa família espiritual, eles podem estar, por exemplo, reencarnado na mesma época, só que em outro local do orbe, em outro país. E aí a gente pode se encontrar de noite, quando a gente dorme, ler o capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre a emancipação das almas. Nós temos uma família espiritual. E pode ser que uma família biológica ela se constitua, ela se forme a partir desse reencontro de pessoas que já se amam profundamente. Então, geralmente, isso acontece quando você recebe como filho
aquela família que se formou, você recebe pessoas que têm uma grande tarefa, uma tarefa além da família, sabe? E ela precisa ter essa experiência de paz, ser fortalecida, ser muito bem amparada para que ela realize os desideratos além da família, na sociedade, por exemplo. Ou quando um desses seres que se ama muito, eles precisam passar por uma experiência importante. E aí você diz, meu amor, eu vou com você, eu vou receber você nessa experiência para que você cumpra o que você precisa cumprir. Então, você pode, assim, receber como filho alguém que precise passar por uma situação, está dentro do espectro autista, por exemplo, ou está com síndrome de Down. Entende? Ele precisa passar por isso. Aí você diz assim, meu amor, eu vou, viu? Vou com você. Necessariamente não precisa ter um karma entre você e a pessoa. É que você quis, por amor profundo, ser o anjo da guarda dele aqui na Terra. E necessariamente essa pessoa não precisa ser um grande pecador, ela quer passar por isso para estar quites. Peixotinho, que é o espírito protetor, o mentor espiritual da casa espírita que eu faço parte, ele, para você ter ideia, Peixotinho, ele é uma das personagens do romance Ave Cristo. Ele era cristão quando a gente nem imaginava ser cristão. E ele foi um dos maiores médiuns de materialização do mundo, a gente pode dizer. Peixotinho foi um dos maiores médiuns de materialização do mundo. As materializações que se realizavam através dele eram materializações luminosas. Era médium de efeitos físicos. Peixotinho passou a reencarnação dele toda com uma asma terrível. Terrível. Agora, por que ele sofria tanto? Porque muito antes, até que ele fosse cristão, ele havia sido corsário. E ele havia feito com que muitas pessoas fossem jogadas no mar e morressem por afogamento. Então, o espírito dele queria resgatar isso. Ele já era um espírito puro. Mas ele queria. Então, ele disse, eu quero sentir o que meus irmãos sentiram. Entende? Agora, a mãe de Peixotinho deve ter sofrido demais com ele. O menino com asma que não se curava, era um problema enorme. Compreende? Então, a família é esse lugar onde a gente vai viver duas experiências. Joana fala muito disso no livro todo. A experiência de cuidar, e essa experiência de cuidar é muito importante para o nosso espírito. Nós evoluímos quando aprendemos a cuidar. E a experiência de ser cuidado, gente. Nós precisamos experimentar esse lugar de ser cuidado, também para nos humildarmos, para aprendermos o valor do cuidado. Nós passamos por várias fases na nossa família, fases em que somos mais frágeis. Nascemos frágeis, precisando de todo cuidado. Depois crescemos, ficamos mais fortes. E a qualquer momento podemos ficar frágeis por qualquer coisa que possa acontecer. Então, a gente tem sempre que estar disposto a cuidar e ensinar os nossos filhos, as pessoas que integram a família, a viver essa experiência de olhar para a necessidade uns dos outros. Quando você só educa um filho, só recebendo, você está instalando nesse ser um processo dificílimo, ele vai sofrer demais na vida. Porque a vida, ela pede que você cuide, se doe, que você olhe para o outro. E se você só aprendeu a receber, você não está preparado para a vida. Então, os dois movimentos de cuidar e de ser cuidado
são movimentos integradores da personalidade. Nós, espíritos, precisamos viver as duas dimensões. E a família é um lugar importantíssimo onde se experiencia o cuidado. O cuidado é a grande essência da família. Veja uma pessoa que não tem uma rede familiar. Como ela sofre quando ela adoece. Nos países onde existe um isolamento, que aqui não, né? Aqui a gente, meu Deus, aqui a gente sobe numa laje, todo mundo é da família. A Suíça é um país onde existe um individualismo muito grande. É difícil. Quem é brasileiro sabe, eu não preciso explicar para vocês o que vocês passam. Essa dificuldade de olhar um para o outro. Pode ser até que tenha melhorado, mas é cada um no seu lugarzinho. E é muito importante que a gente trabalhe isso. Uma coisa que me impressionou muito, não apenas na Suíça, mas em outras culturas que tive a oportunidade de conhecer, é algo que é bom, mas ao mesmo tempo a gente precisa sopesar. O menino faz 17 anos, ele já sai de casa. Não sei se ainda é assim. Mas quando eu fui, era. Ele já é incentivado a sair. Isso é bom para que a pessoa tenha autonomia. Não sei se ainda é assim. Então, na Suíça, nem tanto, mas em vários países, né? Assim. Mas, ao mesmo tempo, você percebe um envelhecimento muito solitário. As pessoas envelhecendo muito sozinhas. Então, é preciso sopesar isso. Entender que, tanto em todos os países, todas as culturas, a gente entender que a família é essa rede. E dentro dessa rede, ora eu preciso cuidar, ora eu preciso ser cuidado, e o momento do envelhecimento é um momento em que eu preciso, sim, respeitar a minha autonomia de idoso, mas eu preciso que olhem para mim. Eu preciso conviver. Eu preciso da minha rede. Não é porque eu envelheci que eu vou ser colocado num lugar longe da minha rede. Então, essa imagem da família como uma rede, ela é muito importante. Entende? Quando a gente consegue construir essa rede, quer dizer, essa imagem, Joana me levou, no estudo desse livro, me levou a pensar sobre uma imagem muito importante, muito interessante. Eu nunca esqueço. Dessa que a gente, quando fica lendo, a gente faz várias inferências, não é? Então, eu lembrei de uma música de Milton Nascimento. A música Cais. Vocês lembram dessa música? Para quem quer se lançar, invento um cais. Não é? O que é o cais? O cais é o lugar, é aquele lugar seguro, de onde o seu barquinho se lança no mar bravio, nos lagos, o seu barquinho se lança, mas é também o lugar para onde você volta. É lugar de partida e lugar de chegada, o cais. A família, ela precisa ser trabalhada dentro dessa dimensão de cuidado, em que você se sinta seguro, sabe, com pernas para se lançar, com força para se lançar no mundo e ao mundo, entende? Para que você realize no mundo, para que você esteja no mundo. Você pode navegar porque você tem um cais. E você pode voltar quando sua embarcação estiver quebradinha, precisando de combustível, precisando de afeto. Esse final de semana, esse mês está sendo um mês muito difícil na minha família. Eu e meu esposo estamos passando por um problema, uma situação familiar. E esses dias foram dias muito difíceis. E sexta-feira foi meu aniversário, então, com o mote de comemorar meu aniversário, tomando todos os cuidados, fui para a casa da minha mãe, levei uma comidinha, minha mãe já está vacinada, eu também estou, e meus irmãos foram chegando.
E aí a gente ficou tomando os cuidados protocolares. Eu me senti tão segura entre eles. Eu me senti tão feliz, tão banhada no amor dessa rede, que eu deitei no tapete e cochilei. E fiquei ali, só ali entre eles. E aí eu acordei assim, meu Deus, eu relaxei, a cabeça parou de pensar. Porque é isso, essa virada de chave, é isso que a gente precisa trabalhar nas nossas famílias. Ser esse lugar onde as pessoas podem se nutrir, elas podem também cuidar, ajudar, porque a pessoa só se nutrir e não cooperar não adianta. Então, Joana de Ângeles, ela vai dizer, na página 18, ela vai dizer assim, que família é reencontro e recomeço. Esse grupamento familiar, não é, no entanto, palavras da benfeitora, né? Não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, o senhor Allan Kardec ele vai dizer: após duas espécies de família, como nós estávamos trabalhando, a família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. A benfeitora segue nos elucidando agora na página 43. Ela vem falar sobre a relação entre pais e filhos. E aí vem uma questão importante antes de ler esse trecho. Às vezes, nossos pais, eles não foram, como diz o Winnicott, que é um teórico da psicologia do desenvolvimento da criança. Ele diz assim, que a mãe, ela precisa ser suficientemente boa. Ainda bem que é suficientemente. Por que suficientemente? Porque a gente precisa, e aí o pai também, né? A mãe e o pai, a figura de cuidado, né? Os cuidadores, ou as figuras de apego, do apego primário, que são aquelas figuras que estão ali cuidando, estão embalando, maternando o reencarnante. A mãe suficientemente boa, ela precisa fazer duas coisas: banhar o filho na linguagem do amor, do pertencimento, nutrir no seu seio, esse seio que não é só um seio físico do leite que nutre, mas é também um seio psicológico. Entende? Ela precisa fazer isso e, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela precisa ir gradativamente se afastando para que outras figuras, outras referências entrem. Porque a criança ela nasce fusionada à mãe. Então, quando ela nasce fusionada, o ego dela, ela precisa que essa mãe corresponda a esse amor. Que a mãe banhe numa linguagem de amor. Isso é estruturante. A neurociência hoje demonstra, comprova, que as cadeias neuronais das crianças, elas não nascem formadas, o cérebro da criança não nasce formado. As cadeias neuronais, elas vão se constituindo ao longo do desenvolvimento e que o combustível do desenvolvimento da árvore neuronal, das conexões neuronais, dessa cadeia neuronal, dá-se-á através do afeto, do cuidado. E quando a criança ela não é embalada, ela não é cuidada, ela vive o abandono,
ocorre uma poda exagerada nessas cadeias que estão se formando. E ela é uma candidata a desenvolver transtornos de personalidade, borderline, transtorno depressivo maior, transtorno de ansiedade generalizado, tão grave é esse momento. Então, a mãe, ela precisa ser suficientemente boa, ela não tem que ser perfeita, mas ela precisa banhar sua cria no afeto. Cuidar. E esse cuidado, ele tem que ser contínuo. Rotina. A rotina é estruturante. Entende? E ao passo que vai fazendo isso, vai liberando, vai abrindo espaço. Isso é importante. Alguns pais não conseguem fazer isso. Nós idealizamos muito a figura materna, mas existem mães narcisistas. Mães com transtorno de personalidade narcisista, mães perversas. Existem mães cruéis, ausentes. Aqui não vai o julgamento, aqui estamos apenas dizendo que as pessoas que vieram, reencarnaram, com pais assim, omissos, negligentes, ausentes, violentos, maus tratos físicos, psicológicos, elas vão ficar muito marcadas, mas vai ser necessário em algum momento para a própria reequilíbrio, para a própria sanidade mental dessa pessoa, ela aprender de alguma forma a perdoar. E nesse momento eu tenho um bom número de pacientes nessa condição, em sofrimento, adultos, em grande sofrimento hoje, por causa das feridas narcísicas, que são essas feridas na primeira infância. Compreende? Então, é preciso que você, de alguma forma, perdoe. Por quê? É preciso perdoar. Eu não estou nem entrando no texto de Joana. Porque o pai e a mãe, mesmo estes pais que não cumpriram seu papel de cuidado, eles lhe pertencem. Eles são seus. Entende? É preciso honrar. Mas, Nani, eu vou honrar essa pessoa, sim. Não consigo. Tudo bem, não consegue agora, mas você vai precisar fazer um trabalho dentro do seu coração, num processo, para perdoar e colocar essa pessoa num lugar de honra possível. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele foi adotado. E no seu discurso, na sua fala, ele diz muito, logo nos primeiros atendimentos, ele referia que a vida dele tinha começado a partir da adoção. Ele tinha começado a existir ali. Como é o funcionamento dele hoje? Um jovem inseguro, ansioso, com um comportamento obsessivo nos relacionamentos. Ele cuida demasiadamente das pessoas, das namoradas. Ele cuida como se ele não fosse um namorado, sabe? Ele cuida uma coisa exagerada. E aí ele sufoca. E aí, então, a gente estava fazendo essa reflexão com ele. Por quê? De onde vem isso? E aí eu coloquei, será que a sua vida começou lá no dia da adoção? Ele disse, a minha vida propriamente vida. Ele disse, não. Você já era. Você já era muito antes
como ele não é espírita, não podia dizer, desde antes. Mas dentro da barriguinha sua mãe, você era. Minha mãe, sim, a sua mãe. Sua mãe biológica. Ela passou 9 meses com você. Ela poderia ter abortado você, mas ela não abortou. Honre esta mulher. E a gente fez todo um trabalho de integração desses pais ausentes que entregaram ele. Lógico que ele vai viver o luto, a dor, o feio. Porque a adoção é tudo bonito, né? Mas tem uma coisa muito feia. Você não foi aceito pelos seus pais. E a gente não gosta de falar sobre isso, né? Fala só daqui para frente. Então, era preciso olhar para tudo isso e integrar esses pais. E honrá-lo pelo que eles conseguiram fazer. Porque eles nunca vão deixar de ser os pais. Eles são, eles pertencem, eles têm um lugar. Mas, né, agora minha cabeça está, pai não é quem cuida, mas estamos falando de movimentos intrapsíquicos. Movimentos da alma. Essas pessoas sempre pertencerão a você não pode negar. Por isso, para a nossa própria paz interior, para a nossa própria sanidade mental, a gente precisa integrar, reintegrar, acolher, perdoar essas pessoas. E aí Joana de Ângeles vai dizer, na página 43, devem os filhos ter em mente, quando descendentes de pais negligentes, inescrupulosos, perversos ou cruéis, que eles são mais enfermos que maus. E aí a benfeitora diz, agradecer a si mesmo, aos que lhe concederam a roupagem orgânica, quando poderiam tê-la negado e não o fizeram. Faz sentido, gente? O que ela está dizendo aqui? Então, Vocês já tinham pensado sobre isso? Nani, faz É todo sentido. Nenhuma pessoa que integra a constelação pode ser excluída. E na família existe essa coisa do segredo, né? O segredo de família, que são aquelas coisas terríveis que aconteceram na história da família que ninguém fala, ninguém toca. E geralmente envolve uma ou outra pessoa. Então, por exemplo, se houve um suicídio na família, ninguém fala disso. Se puder, até tira a foto do suicida dos álbuns. Mas esse tio que suicidou, esse irmão que suicidou, esse filho que suicidou, é filho, é tio e é irmão, ele pertence. Mas ele suicidou. Ele não suportou as provas dele, mas ele é teu irmão, ele faz parte da história da família, ele pertence à família, ele precisa ser honrado. Porque se assim não for, o que é que vai acontecer? Um jovem ou uma criança dessa família vai honrá-lo. Sabe como? Imitando, agindo como ele. Ele vai ser trazido, e aí o Espiritismo explica bem, ou seja, é o próprio Espírito reencarnado. Então, é preciso acolher a todos. Mas vou contar uma história rapidinho, assim. Então, há muito tempo, eu cuidei de uma pessoa que os pais se separaram, eram 2 filhas, ela e a irmã. O pai era, assim, muito carinhoso com as 2, mas o casamento não ia bem. O pai arrumou outra pessoa, traiu a mãe nunca perdoou, o pai saiu de casa e ela começou a fazer um processo, a mãe,
Ela se colocou nesse lugar da mulher traída, a mulher deixada, e ela não conseguiu separar a dor da esposa. Ela fusionou a sua dor e ela passou para os seus filhos. Porque existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-pai e ex-mãe. Ela não conseguiu, estava sofrendo muito, não conseguiu separar isso. Então, ela iniciou um processo de alienação parental fortíssimo. Então, as meninas que amavam muito o pai, e o pai amava muito as meninas, e ele era um bom pai, ele só não era bom marido para a mãe, mas pai ele era. Elas tiveram que passar a odiar o pai, entendeu? Através da narrativa da mãe, num processo que se chama de alienação parental. Então, esse pai foi excluído, ele se sentindo culpado, porque foi pego, né, traindo, ele também ficou com muita dificuldade. Resultado, as duas meninas cresceram, a mais velha, até hoje, não consegue se relacionar com ninguém. Tem 36 anos, ela não consegue se relacionar com ninguém. E a caçula, que estava numa fase ainda muito fusionada ao pai, que é uma fase edipiana, ela desenvolveu o transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno que se desenvolve a partir de traumas de infância. Já tentou suicídio umas 4 vezes. Por quê? Porque o pai foi excluído. Não pode. Você não pode excluir uma pessoa tão importante. Ah, mas ele foi isso, ele foi aquilo. Tenha compaixão e honre o lugar dessa pessoa. Isso é uma coisa muito delicada, mas a gente precisa entender isso. Oi, querida. Oi. Eu gostaria só de lembrar que, assim, neste caso, né, que ela citou, por causa da exclusão do pai, né, nem todos vão ser o mesmo caso, ela está dando um exemplo. É só um exemplo. E eu gostaria, Nani, que você falou, né, do caldeamento, e a Joana, ela mais de uma vez no livro, não só na introdução, né, ela sempre vem trazendo de novo, repetindo para a gente, né, que a família é sempre esse sublime laboratório, né, e ela coloca aí de novo, né, de caldeamento de espíritos, e ela também ressalta muito para a gente essa questão que você colocou quando você deu o exemplo do seu filho, né, com as tarefas dele e o seu servir, o seu acolher. Ela está sempre trazendo para a gente qual é o nosso lugar, né? Qual é a minha posição. Ela chega, inclusive, a falar de um ponto que me toca muito, que é de vovó, né? Então, tem um capítulo todo direcionado para esse tema, e tem vários outros temas onde ela vai esclarecer tão detalhadamente para a gente, com tudo isso que você deu de exemplo para a gente, sobre esse caldeamento e esse lugar de cada um. Né? Qual é a posição de cada um. Exatamente. Esse ponto é dos mais relevantes, porque você não pode, na família, ocupar a posição que não é sua. Veja, se você é mãe, à medida que seu filho cresce, você vai ficando e deve ficar cada vez mais desnecessária. Você vai ocupando outro lugar, outra forma de se relacionar com seu filho, mas sempre como mãe. O seu lugar com seu filho é sempre de mãe. Mãe não é amiga. Amiga é outra relação. Não, mas é porque eu sou amiga dos meus filhos. Olhe, seus filhos têm amigos em outros lugares. Você é mãe. Esse lugar de mãe é muita coisa para você ser amiga. Você está querendo dizer outra coisa, mas amigo você não é, não.
O lugar de mãe é um lugar que você nunca vai deixar de ter. Então, ocupar esse lugar. Só que a modulação do cuidado na relação mãe-filho é que vai se modificando. O filho vai ficando mais autônomo, mais independente, mas você é sempre a mãe. É aquele lugar, aquele porto seguro. Você vai se transformar naquele porto seguro para o seu filho. Se você é avó, esse é um problema importante a gente pensar. A gente não pode ocupar o lugar dos pais como avós. Porque o lugar do avô é um lugar diferente na constelação. O lugar do avô, ele não tem o dever, o avô, de tutela daquela pessoa. Ele vai cuidar quando for demandado, mas sempre desse lugar de avô e de avó. Quando nós tentamos ocupar o lugar dos pais, vai haver problema. Problema na relação nossa com esses pais, e com essa criança ela vai sofrer. Sim. Porque ela precisa ser cuidada pelo pai e pela mãe. E eu gostaria de verificar um tempinho aqui para a gente verificar quem gostaria de fazer alguma pergunta, mas antes de passar, né, a oportunidade para outras pessoas perguntarem, eu gostaria até, né, de mais uma vez ressaltando o que você já colocou para a gente, mas ler um pedacinho dessa abordagem da Joana aqui. É inadiável a compreensão dos deveres que a cada qual competem, de forma que não se interfiram reciprocamente nas realizações que lhes não dizem respeito. Ai, nossa. A convivência saudável deve estruturar-se na consideração que deve ser mantida entre os membros do mesmo clã, ninguém desejando superar os limites que lhe estão impostos, sob justificativas salvacionistas, sempre de resultados prejudiciais. Maravilha. Ou seja, para que esse caldeamento seja promissor, cada um precisa ou deve considerar o seu, até onde vai, até onde me compete, até onde eu posso, o que é, onde está o meu lugar Muito lindo. neste Que perfeito. Nossa. Que perfeito. Então, assim, Por exemplo, a Lu de forma elucidativa. Se você é irmão, você, digamos que seu pai tenha se evadido de casa e você tem 15 anos e seus irmãos ficaram com 10, 12 anos. Então, pode haver um movimento seu de querer o quê? Cuidar dos seus irmãos. Não é normal isso? Você pode cuidar dos seus irmãos, sendo irmão? Sim ou não? sim. Pode. Mas você tem que cuidar dos seus irmãos como um irmão que cuida de outro irmão. Porque se você, como irmão, quiser vestir a roupagem de pai, de quem você não é pai, você não vai suportar esse lugar. E aquele outro não quer você como pai. Porque ele tem um pai que se evadiu. Então, a gente precisa dosar isso que Joana está dizendo, o cuidado. Sem assumir tarefas sob essa ideia de eu vou salvar, eu vou ajudar, não é que não são nossas. Porque aí a relação vai ficar disfuncional, você vai sair do seu lugar. Por isso que o livro é constelação familiar. Você vai observar, nessa posição aqui, com esse ser, eu sou irmã dessa moça.
Ela está passando por isso. Com minha irmã, o que é que eu preciso fazer por minha irmã? Entende? A minha avó está bem velhinha, ela demenciou. E ela precisa que dê banho nela. Eu sou neta. Quem é maior, eu ou ela? Psicologicamente. A minha vovó sempre será maior do que eu, mesmo que ela esteja demenciada. Então, eu não vou cuidar da minha vovó como se fosse uma bebê, minha bebezinha. A gente infantiliza o idoso. Faço isso não. Ele é maior do que você. Hierarquicamente, maior. Você vai cuidar, dar banho na sua avó com amor, como uma neta que banha a avó, com honra, honrando o lugar dela. Porque se você cuida como uma neta que honra a sua avó, você se sente bem e a sua vovó também se sente bem. Agora, se você quiser ser mãe da sua avó, você não vai suportar. Você vai estar fora de lugar. Exatamente. Sua avó não vai gostar disso, não. E Joana aqui, ela coloca em números, né? Quem não pôde ler o livro, eu sugiro que venha, que leiam o livro, porque ela dá inúmeras colocações para poder mostrar para a gente, peraí, né? Nesse caldeamento aqui, nesse caldeirão, nessa situação, nesse clã, como é que é? Qual é a minha colocação? E agora, Nani, eu gostaria de abrir para que as pessoas possam também se manifestar, que possam perguntar. A gente tem ainda mais uns 15 minutinhos, não é isso? É, uns 15 minutinhos. Sim. Então, tá bom. Então, quem gostaria, quem, né, deseja fazer alguma pergunta, pode levantar a mãozinha, pode colocar, né, colocar lá na reação, lá alguma reação. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer. Olá, boa noite a todos. Oi, Leide. Oi, tudo bom? Eu queria fazer a pergunta que você falou no trecho de quando os filhos vão honrar, alguém da família está honrando o antepassado. Aí você falou que a pessoa, no caso de um suicida, é uma pessoa que reencarna e que é uma pessoa reencarnante. No caso, não ficou muito claro para você. Não, então, geralmente, o que acontece? A gente vai reencarnando sempre no mesmo grupo, né? Então, pode acontecer, pode, veja a palavra pode, quer dizer, pode acontecer ou não, de alguém que no passado daquela família tenha suicidado, aquele tio que ninguém fala, reencarne. Entende? E aí ele vai apresentar os comportamentos daquela criatura que ninguém toca no nome, inclusive tirou as fotos do álbum. Porque o suicídio dentro de uma família vira um segredo de família. A gente tem que tomar muito cuidado com segredos. Porque o segredo não existe. Ele circula no ar que se respira, na transpiração das pessoas. E no caso você falou que tem uma passagem em Kardec que vem compreendido isso? Eu entendi bem? Não, aí você lê no Evangelho segundo o Espiritismo, a família. Tem um capítulo falando sobre a família parental, né, e a família espiritual. Você vai compreender que a família ela é um encontro, e não é só um encontro, é também um reencontro. Uhum. Que ali você vai ter toda uma oportunidade de recomeço. E Joana fala sobre isso na obra inteira, ela está sempre falando. Por isso essa ideia de caldear, porque você vai trabalhar várias emoções ali. Okay, você vai encontrar pessoas na família que você, no passado, você não se dava muito bem. Exatamente pela necessidade de aprender a amar, aquela pessoa vem próxima a você. Olha. Bote na sua cabeça, quanto mais você odeia uma pessoa, mais ligada a ela você está. Porque nós temos que aprender a amar.
entende? Então eu entendi mal. Obrigada pelo esclarecimento. Ah, que bom que você falou. Adriana. Né? Na verdade, o meu não é nem meu, é uma pergunta aqui da Esther. Eu não sei se vocês chegaram a ver, está aqui, ó. Como uma mãe pode educar um filho que não foi aceito pelo pai a suprir a necessidade do filho de ter um pai presente? Aí é interessante ela entender que ela não vai ocupar esse lugar. Ela não vai, porque esse lugar é dele. Mas ela pode banhá-lo de muito amor. Mas o amor da autoestima, do cuidado, ele vai crescer com essa ferida. Nós, mães, não podemos proteger nossos filhos de tudo. Poderá acontecer isso. Ele vai ter, aí você vai oportunizar que ele trabalhe essa falta numa terapia, entende? Muito importante que a gente não trate nossos filhos como coitadinhos, mas como espíritos em aprendizagem. Então, você não vai suprir essa falta, você vai cuidar como mãe, forrando ele de amor, porque ele precisa que você seja mãe. É chá de pãe, não é? Isso não existe. Isso a gente diz assim, porque é por causa das tarefas que a gente acaba ocupando, a tarefa de pai e de mãe, né? Mas nós estamos falando aqui de um lugar psicológico, uma dimensão psíquica profunda. Você não ocupa o lugar do pai. Nem o pai ocupa o lugar da mãe. Dentro dessa dimensão profunda do espírito que sabe que tem um pai e que ele está ausente. Eu tenho uma pergunta também. Se você já terminou. Oi. Sim, pode perguntar, Lu. Você tem uma pergunta. Eu queria voltar naquele assunto dos adolescentes que você falou, que eu achei muito interessante. Eu não pude acompanhar tudo, porque tive um pequeno... caiu aqui. Você estava falando sobre a liberdade vigiada, e você falou para não soltar muito, e você falou também do rugir, quando eles começam a ficar querendo... na verdade, estão se procurando, né? Então, eles ficam... eu estou nessa fase, é por isso que eu estou perguntando. Estou aqui dentro, assim, terrivelmente lá dentro, porque eles querem se impor, estão achando que são donos da verdade, estão sabendo de tudo, e é tão difícil a gente, às vezes, como mãe, impor, sendo moral, vigiar essa coisa de liberdade aí, porque, pelo menos o meu, ele acha que ele sabe tudo e quer muito. Aqui na Suíça tem muita, a gente dá muita liberdade também, né? E eles falam assim, você não pode fazer mais isso comigo, se você fizer, eu vou reclamar, eu vou falar, você não tem mais direito. Mas é isso, tem toda uma coisa assim. Então, tipo assim, você podia me dar assim, um resumo? Como não perder a moral com essa criança? Como é que pega ele pela orelha e fala assim, menino? Ele vai confrontar. Ele vai confrontar isso, exatamente quem exerce a autoridade. Então, o pai está em casa também? Nós somos separados. Assim. Pronto. Então, é você que está com ele. É que está no pesado aí é você. Então, é com você. O tranco vai em cima de você. Porque é um movimento da própria natureza. Ele vai romper... também, mas não está muito adiantando. A gente tem até conversado, assim, aí faz assim, conversa com ele, fala com ele. Não sabe. O pai, ele é meio violento no sentido, ele não fisicamente, mas como é que fala? É tipo assim, ele não tem muita paciência. O pai. É tipo meio como é que fala? Meio que chantagem, e eu sou mais a conciliadora, tipo assim, eu tento, é tão difícil, eu tento mostrar para ele que apesar do que ele está fazendo, das escolhas que ele está tendo, dos erros que ele vem cometendo, eu estou ali do lado dele, mas eu não estou muito de acordo com o que ele está fazendo, mas assim, é meio que não te escuto, não estou nem aí. Lúcia, eu vou me
depor aqui a Nani, que, na realidade, assim, a gente vai tentar responder de forma generalizada, né? Nós não podemos aqui, agora, né, entrar no caso a caso. Mas, isso. E aí a Nani, se ela puder, Nani, né, trazer um pouquinho daquilo que você já falou antes sobre os adolescentes, isso. Eu te agradeço. O adolescente, ele precisa de limite, e o limite dá segurança para ele. Mas é um limite que não se dá no autoritarismo. Entendeu? Uhum. Esse lugar de autoridade do pai e da mãe, autoridade, você é maior do que ele. Você é maior do que ele. Ele precisa entender isso. Outra coisa, ele ainda está dentro da sua casa. É você que paga as contas. Ele precisa respeitar isso. Entendeu? Não é nem essa questão financeira, mas ele tem que entender que ele não tem total liberdade. Ele não tem total liberdade. Eu aprendi, que eu estava escutando o depoimento da Leda, foi justamente isso também, que eu era acelerada demais, queria fazer tudo. Tem alguém falando aqui que eu não estou sabendo quem é. Ontem ela já desligou. Então, o que é que acontece? É preciso que você ocupe o seu lugar, os pais precisam ocupar esse lugar de referência. O jovem, ele vai tentar romper, ele vai quebrar essa barreira, né, para que ele faça a individuação dele. E aí, o que a gente falou da liberdade vigiada, um exemplo rápido aqui, que eu quero dar. Quando o meu filho mais velho estava com 15 anos, aqui no Brasil tem muitas festas de 15 anos, e ele foi daminho, não sei se você sabe o que é isso. Ele dançava valsa. Ele foi daminho de tantos 15 anos, o menino, que eu tinha um saco de gravata, que cada 15 anos era uma gravata. Então, essa valsa era só à meia-noite. O que é que eu fazia? Eu fazia assim, eu fazia questão de levar e dizia, lógico que se a valsa era meia-noite, eu não ia tirar o menino meia-noite, porque ele não é Cinderela. Então, eu dizia, 4 horas da manhã, eu venho lhe buscar. Ele tinha 4 horas de baile. E aí eu ia buscar. Isso, para mim, é a liberdade. Ele está ali na festa, eu não estou na cola dele, mas eu vou buscar, porque ele ainda era um adolescente. Uhum. É esse lugar de cuidado, que você vai modulando, vai trazendo para a responsabilidade. Agora, eu notei que você está com muitas demandas, importante você conversar com alguém depois, viu? Um beijo, Lúcia. Obrigada. É assim mesmo, vai passar. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de aproveitar esse minutinho ainda? Henrico. Eu teria uma curiosidade. Boa noite. Oi, Henrico. Tudo bem, obrigado. Foi uma ótima apresentação com assuntos muito úteis e assim, com muita aplicabilidade, né, no dia a dia. Não sei se a doutora conhece a obra da Alice Bailey, ou já ouviu falar. E que acha sobre a sua visão? Fica bastante alinhada com a da Joana sobre a questão da adolescência, ela fala bastante das 7 linhas, assim, é um assunto que vai um pouco adentro, mas falando sobre a orientação que os adultos poderiam dar para os jovens, eu falo mais da área da educação neste caso. E não sei se... Ele é uma psicóloga do desenvolvimento, não é? Todos os psicólogos que estudam as fases do desenvolvimento se dedicam, não é? Eles têm uma perspectiva de que cada fase ela vai precisar de uma postura, de comportamentos dos pais, mudanças de atitude dos pais,
na forma de se relacionar. E essa autora, ela faz isso, ela mostra essas etapas e ela pede que, diante dessas etapas, você vá modificando, vá modulando a forma de você se relacionar. Porém, a tua pergunta é se Joana se modula com ela. Veja, Joana sempre vê o ser a partir da perspectiva do espírito, o espírito imortal. Então, a abordagem de Joana é muito mais profunda. É muito mais profunda, porque ela vai ali na raiz das coisas. Entende? Sim. Então, nessa obra Constelação Familiar, ela fala, sim, dos jovens, mas você vai encontrar um livro específico da benfeitora falando sobre a adolescência. Tem um livro, eu esqueci o nome dele agora, eu tenho ele aqui. Depois eu posso até botar no grupo a foto em que ela trata desse tema. Num livro também chamado Encontro com a Paz e a Saúde, ela também fala sobre isso, também sobre a questão da sexualidade, que na adolescência tem muitos conflitos, sobretudo a questão da homoafetividade, essas questões dos gêneros, que não vou nem começar porque a gente não tem tempo. Muito obrigado. Se puder depois passar os títulos das obras, eu agradeço muito. Sim, querido, vou botar a foto. Obrigado. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Nós temos agora 2 minutinhos. Eu só quero comentar uma coisa. Nani, muito obrigada. Eu queria ser uma dos seus pacientes. Meu Deus do céu! Me senti acolhida no lugar deles. Obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Pode deixar uma mensagem lá na caixa dela, quem sabe ela encontra um horário. Um fuso horário, né? A gente tem que ver um fuso horário também. Elizabeth, você queria fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Não. Não. Sim. Sim, eu gostaria de saber se eu poderia ter a gravação dessa palestra. Sim, eu vou... Porque eu acho que entrou em toda a minha família. Eu já te disse que a minha família é muito grande. Então, eu tive 1000 exemplos aí. E eu gostaria de passar. E lá na casa de Francisco, tá? Em Lugano e em Grenchen. Tem também isso, tá? Tá bom. Tá. Pode complementar, além tá bom. Vou dar de presente de Natal para todo mundo. Isso, maravilha. Excelente presente já. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Ou a gente pode ir encerrando? Eu gostaria de agradecer muita gratidão, foi maravilhosa. E quero rever de novo essa live, tá bom, Rejane? Com toda certeza, vai ser uma alegria. Então, Nani, as perguntas e as pessoas já mostraram, né? Como é que foi, né? Nós estamos com os corações assim, ó, felizes pelo seu apoio, por você colocar na agenda, no fuso horário, esse momento para nos atender, estar conosco, nos alegrar e, como a Adriana já disse, acolher, né, esses nossos pensares. Minha querida, muitas vezes obrigada, e eu espero vê-la em breve, aqui, né? Porque ir ao Nordeste, ao norte do Brasil, ou à região Nordeste, agora não vai ser possível. Regina, essa casa se chama Casa de Francisco. Uhum. Eu sou muito ligada a Francisco, a Joana, que é Clara de Assis. Então, assim, um pedido seu, um pedido desta casa, é um pedido para mim que eu vou ter que arrumar uma hora. Sempre. Viu? Muitas vezes, obrigada. Gratidão pela oportunidade também de estar aqui com vocês. Recebam um abraço muito grande, viu, meus irmãos? Alegria
Sinta-se também abraçada. Magda, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, Magda? Faço sim, com muito prazer. Obrigada, querida. De Um abraço nada, no Recife. Ela também é de Recife. Ah, minha conterrânea, que maravilha! Ah, tá vendo? Eu tinha escutado o oxente dela, de Dilma. Então, vamos nesse movimento de amor, de alegria, de fraternidade. Te agradecemos, Mestre Jesus, por essa abundância nas nossas vidas, por estar aqui agora, pela tua bênção, pela tua proteção, pelo amparo dos teus mensageiros, dos nossos anjos guardiões. Te agradecemos, Pai, por todos aqueles que nos antecederam e nos deram essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui. Agradecemos a todas as nossas famílias, físicas e espirituais, pelo auxílio, pela proteção e bênção. Unidos, irmãos, nessa luz de amor, pedimos ao Pai por todos aqueles necessitados, nesse instante, em todos os outros, dessa união de amor, de família, de paz, de serenidade, de acolhimento, para que possam receber nesse instante essa luz fraterna que emana de nós, esse amor com que nos abunda o Cristo Jesus, que possa alcançá-los onde quer que estejam, nas suas necessidades mais primárias, que o Cristo Jesus se faça presente. Nessa noite, tantos corações foram acolhidos na luz do Cristo, tantas famílias foram acudidas nas suas necessidades de paz, de união. Tantos irmãos celebraram conosco esse encontro. Queridos irmãos, permanecemos juntos nessa caminhada fraterna, para que todos possamos nos elevar, para que todos possamos encontrar a centelha do Cristo que nos vive e que possamos emanar esse amor, começando de casa, o ponto principal das nossas vidas, para que possamos abundar no mundo essa luz de união, de paz e de serenidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui agora. Obrigado por essa noite. Luz a todos. Que assim seja. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada pela palestra. Obrigada, gente. Um beijo grande. Um beijo, Magda. Obrigada, querida. Beijo, beijo, Rejane, Adriana. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Leide, Tchau. Elizabeth. Tchau. Henrico. Tchau, boa noite, obrigada. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima. Beijo. Tchau, amores. Beijo. Obrigada. Tchau, Esther. Henrique, eu tô com saudade, meu lindo. Eu também, com Venha me saudade visitar. de Lugano.